Linda e amada, estamos aí, junto e misturado para trazer uma mensagem de Deus para a tua vida hoje. Amém? Olha só, eu tenho convicção de que a palavra de Deus, o Evangelho, a Bíblia, ela possui todos os recursos que o ser humano precisa, que a família precisa, e ela sempre tem um conselho de vida, de esperança, de paz e certamente de nos trazer respostas de Deus para as aflições, para as angústias, para esse contexto da economia, da cultura brasileira, enfim, todos os percalços que você pensar aí, que você tem que enfrentar, essa palavra, a palavra de Deus, ela tem os recursos suficientes para a sua vida. Mas nela também nós conseguimos nesses dias identificar um conselho de morte que não vem de Deus. É um conselho de morte mesmo, que está registrado em Gênesis capítulo 3, quando a serpente começa a dialogar com a mulher de Adão. E interessante, porque ela começa a fazer perguntas dentro daquilo que Deus havia prometido, dentro de uma ordenância de Deus. E aí o primeiro ponto que a gente observa, se você for ler o capítulo 3 de, de Gênesis, do versículo 1 ao 6, você vai perceber o diálogo da serpente com a mulher. E a primeira observação que eu faço aqui agora é que a serpente ela gosta de interrogar com astúcia as promessas de Deus para você. Porque ela diz assim: vem cá, é isso mesmo que Deus diz que vocês não podem comer nenhuma dessas árvores aqui, nenhum desses frutos aqui vocês podem provar. Foi isso mesmo que Deus falou? Tipo assim, eu quero ver, eu quero ouvir da Eva se ela compreendeu mesmo que Deus falou, ou se na fala dela ela vai demonstrar alguma encabulação, algum desapontamento com Deus. Eu quero ver qual é a dela. Ela lança uma astúcia dentro de uma promessa, que é para saber se eu e você estamos mesmo satisfeitos com a vida que nós temos com Deus, com a vida que Deus nos propõe, com as ordenanças que Deus nos dá, com os mandamentos que Deus nos dá. E aí ela lança essa semente. Eu quero ver. Vem cá, é isso mesmo que Deus falou para vocês não se conformarem com este século, mas transformar pela renovação da mente de vocês. Essa mente que vocês têm, não sei não. Vem cá, tu não é luz do mundo, então por que tu não vai para balada? Vai brilhar lá. Tu não é luz do mundo, então por que tu não tu não é sal da terra? Por que tu não vai salgar onde está amargo? E aí a serpente começa a lançar algumas, algumas verdades de Deus para entender a tua mente diante de tudo isso. Interessante que a serpente, o mesmo espírito que estava na serpente, usa essa estratégia milhares de anos depois, lá em Mateus 4, quando Satanás confronta Jesus no deserto e diz: tu não é o filho de Deus mesmo? Atira-te daqui para baixo, porque também está escrito. Está escrito. Olha, crente, está escrito. Está escrito. Ele ordenará que os seus anjos te apanhem, não vai deixar você morrer. Desafia aí, Jesus, a lei da gravidade. Te joga daqui para baixo. E como é que Jesus respondeu? Ele diz: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus, e somente a Ele servirá. Quando ele fala aquela questão de prostrado diante dele ficar e o adorar, Jesus diz: arreda-te, Satanás. Usa autoridade, Jesus usa a palavra de Deus, Jesus usa versículos. Então, querido, quando Satanás, a serpente, vier com conselho de morte, usar de astúcia, de malícia que você perceber, você precisa usar uma frase que Jesus usou. Eu vou usar ela aqui hoje, porque o conselho de morte tem mentido para muita gente.
tem levado muito crente a ir para a balada, a se misturar com aquele povo. Eu sei que a gente tem que brilhar, mas a gente tem que ir com a ordem de Deus. A gente tem que ir dentro de um discernimento do Espírito, tem que ir dentro de um revestimento. O próprio Jesus não deixou seus discípulos caminharem só, ele disse que era melhor que andasse de dois. Então o que é que você foi ver lá naquela festa? O que é que você foi ver lá no meio daquela gandaia? Deus está dizendo hoje para você, também está escrito. Salmo capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém nos caminhos dos pecadores e que não se assenta à mesa dos escarnecedores. O que é que você foi ver lá, meu filho? Você foi fazer lá, lá não era o seu lugar, lá você só fez contaminar. Então, olha, não deixa o conselho de morte use a astúcia dele para te enganar, para te confundir. Não deixa. Você não é Superman, você não é super crente, você não é super cristão. Cuidado, muito cuidado. Então esse é o primeiro conselho de morte que vem muitas vezes da gente, é um conselho com astúcia, um conselho com malícia para encabular as promessas de Deus que está na nossa mente. Então, não tente ser super crente. O segundo conselho que a serpente traz é que ela, no versículo 4 e 5 de Gênesis 3, ela apresenta uma proposta, um bandejão com meias verdades. Olha só, o versículo 4, a serpente diz assim à mulher: é certo que vocês não vão morrer. Deus falou isso, mas não é verdade. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Olha, uma proposta aqui da serpente. Você já ouviu a seguinte frase? Não, eu vou fazer porque... menino, Deus sabe. Deus sabe. Deus não vai me julgar por isso não. O quê? Essa besteirinha, esse negocinho desse tamanho. Querido, cuidado. Muito cuidado, debaixo de uma ordem de Deus, nós temos que obedecer, nós temos que curvar nossa cabeça, ter humildade, sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. Porque o inimigo ele vem com esta astúcia e vem apresentar uma bandeja. Jesus, tu me adorares, todo esse reino é teu. Aí é hora de você levantar sua voz e com autoridade dizer: retira-te de mim, Satanás. Fazer como Jesus disse. Então, a serpente ela sabe do desejo que o ser humano tem de ultrapassar o intrapassável. Ela sabe do desejo que o homem tem de alcançar o inalcançável. O desejo que o ser humano tem de conhecer o desconhecido, a curiosidade que o ser humano tem. E ele diz: Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão como eles. Vocês serão poderosos, vocês vão poder ter um conhecimento, um entendimento, uma compreensão que está acima de qualquer pessoa. Cuidado, querido, pelo esse conselho de morte. Ok? Eu acho que você está entendendo o que eu estou falando aqui. Está entendendo? Dá uma curtida aí nesse vídeo, quem está entendendo, em nome de Jesus. E o terceiro conselho de morte aqui está no versículo 6 do capítulo 3. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e árvore desejada para dar entendimento. Olha só. Ela percebeu que era boa para comer. Ai, que delícia. Depois ela percebeu: agradável aos meus olhos. Ixi, me dá prazer. Isso é muito prazeroso. Meu Deus, isso de fato é maravilhoso. Isso de fato, esse negócio é de Deus. Olha, tá tudo aqui caminhando direitinho. Olha que coisa bela, olha que coisa maravilhosa. E tem mais, vai me dar entendimento. Eu vou ficar muito intelectual, inteligente. Terceiro conselho de morte é que ele quer iludir a gente
pela aparência e pelo prazer. Foge, querido. Foge dessas coisas muito atraentes, muito bela. Tem gente que está olhando para onde não deve olhar. Tem gente investindo tempo em sites que não deveria ser visitado por você. Sabe por quê? Jesus disse assim, em Mateus 5, versículo 29. Se o teu olho direito te faz pecar, arranca-o e joga fora. Pois importa que tu perca um dos membros do teu corpo do que tu entre no inferno com todo o teu corpo seja condenado. Sabe por quê, querido? Porque isso pode te contaminar. Davi assistiu a primeira cena pornográfica que eu identifiquei no Velho Testamento. Ele assistiu o filme da pornografia em pleno palácio, em pleno ambiente da sua existência, lugar do seu prazer, lugar que Deus o colocou. Ele assistiu de lá uma cena pornográfica, e porque era bom para os olhos, agradável ao paladar, ele abraçou a bandeja. Sansão da mesma forma. Sansão viveu a cena de entrega à paixão, revelou segredos do seu coração. Vou dizer, cuidado para quem você está revelando segredos do seu coração. Isso não é a paixão, esse espírito de paixão que está do seu lado, que não significa que porque é paixão vai se tornar amor um dia. Cuidado, muito cuidado. Faça como Daniel, capítulo 1, versículo 8. Diz a palavra de Deus, Daniel decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei, com as bandejas desse século. Ele decidiu, eu tenho o poder de dizer não para essas fontes de prazeres passageiras, essas fontes de prazeres que estão contra as ordenanças de Deus. Você também pode dizer não. Estou encerrando já a mensagem de hoje e eu quero dizer que o conselho de morte, que está registrado aí no capítulo 3 de Gênesis, ele traz alguns resultados. E não são os melhores, infelizmente. Quando nós observamos o versículo 8, a primeira consequência que a gente observa aqui é que o conselho de morte, quando ele consegue nos convencer, nos apaixonar e nos conquistar, primeiro impacto que ele causa é a vergonha. No versículo 8, Adão e Eva foram se esconder. Eles recebiam todos os dias, finalzinho da tarde para a noite, eles recebiam a presença de Deus. O Deus Todo-Poderoso visitava, imagina aí, e visitava eles, mas eles se esconderam. Envergonhados. Conselho de morte, o primeiro resultado que ele traz é a vergonha. Já ficou alguma vez envergonhado? Ou envergonhada? Assim estava Adão e Eva, porque ouviram o conselho de morte. Segundo resultado, eu registrei tudo aqui. Está no versículo 12 e 13. Não assumimos a nossa culpa. Adão e Eva ficaram. Adão disse, quando Deus procurou Adão, ele disse, foi a mulher que tu me deu, Senhor. Foi ela. Foi tu que me deu? Tipo assim, sabe? Para que tu me deu ela? Será que o Senhor não sabia? Não assumiu a culpa. Senhor, podia dizer, Senhor, tu tinha me dado uma ordem, mas como eu sou sem vergonha mesmo, eu fui safado, eu comi do que ela me deu. E ela, do mesmo jeito, quando o Senhor foi perguntar a ela, ela disse, foi a serpente. Foi a serpente. Foi aquele espírito maligno. Ou seja, não assume a culpa de nada. Deus pergunta as coisas a gente e a gente fica jogando para outra pessoa. Nunca assume a culpa. Não, o erro foi meu. A ordem de Deus estava sobre mim. Eu que possuo meu raciocínio lógico. Eu que tenho lucidez. Eu que fui selado pelo Espírito. Eu que sou plano de Deus. Eu que estou no projeto de Deus. Eu é que tenho que obedecer, não serpente. Eu. Mas Deus
hoje aqui no versículo 9 de Gênesis 3, ele está fazendo hoje uma pergunta para a gente, porque ele está à procura de todo aquele e aquela que um dia ouviu o conselho de morte, que está envergonhado, está cabisbaixo, está perdido, está sem saber como voltar para os caminhos do Senhor. O Senhor, no versículo 9, diz assim: onde você está? Cadê você? Está envergonhado? Está se escondendo de mim? Por acaso você não sabe que eu tenho domínio sobre todas as coisas? Por acaso você não sabe que eu tenho as rédeas do universo nas minhas mãos e que eu encho todas as coisas e que nada fugiu do meu controle? Aonde você está? Você está no campo da acomodação? Você está querendo se esconder de quem, filho? Deus hoje está perguntando: cadê você? Não é para te humilhar, não é para fazer pouco em você, não é para lançar na sua cara. Ele está dizendo: filho, onde é que você está? Porque eu estou querendo restaurar meu relacionamento contigo. Eu estou querendo, filho, ouvir você assumir o seu erro, dizer: não, Senhor, eu realmente te desobedeci. Senhor, fazer como filho pródigo, peguei contra o céu, pequei contra ti. Senhor, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Ele está à procura de você porque ele quer que você assuma os seus erros. E lá no versículo 13, ele faz uma outra pergunta. Dessa vez é para a mulher. E ele diz: por que fizeste isso? Está perguntando para você. Eu não sei o que é que você aprontou nesses dias. Não sei o que é que você aprontou nesse ano. Não sei o que é que você aprontou na tua trajetória. Mas uma coisa eu quero te dizer: Deus não está jogando nada na tua cara, filho. Ele só está dizendo: filho, o que é que você fez? Olha, eu estou aqui à tua procura porque eu te amo muito. Eu quero restaurar a sua vida, o seu ministério. Quero restaurar a tua família. Por que você fez isso? Eu só quero te ouvir. Eu só quero que você confesse, porque minha palavra diz: assim diz o Senhor para você hoje. 1 João vai estar dizendo o seguinte no capítulo 1, versículo 9: se confessares os vossos pecados, ele é fiel e justo para te purificar de toda injustiça. Ele pergunta hoje: onde você está? Quero ouvir o seu argumento, quero ouvir você vomitar. Quero que você ponha tudo para fora, eu quero que você me confesse, porque eu quero te justificar. Deus abençoe seu dia. Fique em paz e fica com um cheiro no coração desse pastor aqui que ama vocês. Deus abençoe.